Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. O seu vídeo já vai começar, mas por favor, antes de começar, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para nós, porque estamos fazendo esses vídeos com muito carinho para vocês. Muito obrigado! Bom, então quando eu fiz o vídeo sobre os drusos, há algum tempo atrás, algumas pessoas tinham me pedido para falar mais sobre outras seitas xiitas, sobre outros grupos que surgiram a partir do xiismo. E eu resolvi fazer então esta série de vídeos para falar sobre outras seitas do xiismo que vão surgindo ao longo da história. Lógico que nós vamos falar das seitas sobreviventes, das que existem até os dias de hoje, e não vamos falar daquelas que já morreram, daquelas que acabaram. Com o tempo a gente vai explicando um pouquinho sobre cada uma delas. Mas aqui nós vamos dar mais ênfase nas seitas que ainda existem até os dias de hoje. Só que antes de nós conhecermos o que cada seita acredita, nós precisamos de conhecer o básico de dentro do xiismo, o básico da crença do xiismo, que eu já venho falando tanto na série sobre os xiitas e os sunitas, que é a crença no imamato. O que vai diferenciar as seitas xiitas é quando vai surgir na cabeça dos primeiros estudiosos do xiismo a pergunta: o que é um imã? É esta pergunta que vai diferenciar, essa pergunta que vai ficar clara, que vai mostrar para as pessoas qual é a diferença entre os xiitas, entre cada um dos xiitas. Então, essa série ela vai mostrar isso daí, ela vai mostrar qual é a diferença entre cada um dos xiitas, e esta pergunta, a forma com que vai responder esta pergunta sobre o que é o imã, é que vai dar o norte aí da diferenciação de cada uma das seitas xiitas. Então vamos lá. Só que antes da gente falar sobre a diferenciação de cada uma destas seitas, do que é o imã, nós vamos ter que entender que Ali, porque os xiitas consideram Ali como sendo o imã, o primeiro imã, e aí eles têm muito dessa coisa de dizer apenas os xiitas seguem a Ali e os sunitas vão seguir a Muawiyah, vão dizer que ele que foi o verdadeiro, mas na verdade não é isso. Tanto xiitas como sunitas seguem a Ali, A Ali é considerado para o sunita um dos 4 califas rashidos, um dos califas bem guiados, Ele é o último dos califas bem guiados, E ele é considerado então aí pelos sunitas muitíssimo, e ao contrário, os sunitas, a maioria deles não dá crédito nenhum para Muawiyah. Então, isso daí é uma tremenda bobagem que é dito em alguns meios, de que apenas os xiitas seguem Ali. Porém, todavia, entretanto, a palavra xiita nós sabemos que significa aqueles que eram partidários de Ali. Mas isso vem de uma conotação política e não de uma conotação religiosa. Mas nós vamos entender com o tempo aí, mas ficamos aqui sempre claramente que o Ali não é uma exclusividade dos xiitas. Bom, então, como eu disse, Ali pertence a todos os muçulmanos. Mas o que realmente diferencia aí os xiitas dos sunitas? É uma pergunta que nós já respondemos bastante na nossa série aí sobre xiitas e sunitas. Vocês podem pegar aí e ver aí no canal, que já tem várias matérias, várias apresentações sobre isso daí. Bom, assim, para entendermos o imamato, para que nós entendamos basicamente o que é o imamato, o que é um imã, nós vamos nos apegar principalmente à obra deste sábio xiita que vocês veem na tela. Esse daí é um sheik que viveu mais ou menos depois do desaparecimento, desaparecimento entre aspas, porque nós não sabemos, na verdade, mesmo até se o Muhammad al-Mahdi existiu, mas em tese é considerado aí mais ou menos
o Sheikh al-Mufid ele nasce mais ou menos aí uns 5 a 6 anos após o desaparecimento do Mahdi. E o Sheikh Mufid ele é basicamente o cara que ele vai dar a conotação do que é o imã para os xiitas de maneira geral, né? Ele vai resumir uma frase que a gente vai ver agora, que está nesse livro aí, chamado Al-Amali, que é um livro do Sheikh Mufid, tem ele em inglês para quem quiser ver. Esse livro vai ter uma frase muito clara que vai definir o que é o imã para todo mundo e vai definir para que ele serve dentro do xiismo, que é esta frase: quem não conhece o imã de sua época morre como kufar, ou seja, como incrédulo. Mufid, o que ele queria dizer com isso, o Sheikh Mufid, o Sheikh xiita Mufid? Que qualquer pessoa que não tem o conhecimento de quem é o imã naquela época que ele está vivendo, essa pessoa é um incrédulo. Se ela é muçulmana e ela não conhece o imã de sua época, se ela rejeita o imã de sua época, essa pessoa ela vai morrer como incrédula. Então é esta frase, inclusive, que praticamente todos os xiitas usam para dizer que como Abu Bakr, Omar e Uthman eles não reconheceram Ali como imã, esses três eles foram colocados como incrédulos. Então, isso daí é uma acusação muito forte, mas isso daí vai ser a base da crença no imamato, né? Aquele que não reconhece o imamato, aquele que não reconhece o imã, ele morre como incrédulo. Até porque, dentro da crença xiita, o imã ele é um ofício divino, ele é algo que o profeta instituiu, divinamente inspirado. Então, aquele que não está reconhecendo o imã, ele não está reconhecendo algo da revelação divina, e por isso ele morre como um incrédulo, porque aquele que não reconhece o profeta, não reconhece aquilo que ele trouxe, este é um incrédulo. Então, basicamente, aquilo que ele está querendo colocar é isso: aquele que não reconhece o imã, para os xiitas, né, deixamos isso muito claro, aquele que não reconhece o imã de sua época, ele morre como um kufar. Então, o que é o imã? Então, o imã ele vai ser basicamente a liderança da comunidade islâmica, da Ummah. Então, o imã ele é uma pessoa que, como eu disse, ele é escolhido divinamente, por assim dizer, pelo profeta. O ofício divino, como eu já disse, né, de acordo com a crença do xiismo, o califado e o imamato eles são unidos, né? O califado seria a sucessão do profeta e o imam é o sucessor do profeta, então o califado e o imamato são unidos para os xiitas. Eles acreditam, isso daqui é uma coisa básica também da crença da cosmogonia, né, do xiismo, que os imãs eles foram criados da mesma luz, né? Deus criou a luz e desta luz ele criou os imames. Então, os imames, o profeta Muhammad e os imames, eles são as primeiras criações do universo. Isso é uma forma bem, podemos dizer assim, bem mística de se dizer da criação das coisas, mas esta luz, é lógico que depois, como esses imãs vão chegar na Terra, quem eles vão ser na Terra, vai diferenciar para cada seita, mas todos os xiitas acreditam que os imãs eles foram as primeiras formações da Terra e tudo o que foi criado após isso, foi criado a partir desta sua luz. Então, por exemplo, diz que o universo foi criado a partir da luz de Fátima Zahra. A Terra foi criada a partir da luz do Imam Ali, né? Então, eles são pré-criações, mas, lógico, são como luzes e depois eles nascem na carne como pessoas infalíveis para a crença dos xiitas tradicionais, dos 12, né, os Ithna Sharia, mas isso vai ter uma certa diferenciação entre cada uma das seitas, depois nós vamos ver com o tempo. Diversos conceitos, eles foram pegos, diversos desses conceitos, vocês vão ver com o que a gente for falando aqui, vocês vão ver que esses conceitos que a gente for trabalhando aqui, eles são pegos do cristianismo, e principalmente um sábio do xiita do século XVII, que é o Muhammad al-Tusi, que é um dos criadores de um dos principais livros de jurisprudência e de crença dos xiitas Ithna Sharia,
ele vai dar muita ênfase nessa questão de Cristo fez isso, Jesus fez aquilo, e por isso os imãs também podem fazer. Ele vai defender muito o xiismo a partir do cristianismo, e isso vamos notar essa grande presença de conceitos do cristianismo dentro do xiismo. Desenvolvimento histórico, né? Basicamente, o xiismo ele vai nascer dentro daquilo que hoje seria o Irã, o norte do Iraque, etc. Quando Omar ibn al-Khattab ele invade a Pérsia, ele toma a Pérsia, ele destrói o Império Persa de milhares e milhares de anos, ali dentro, aquelas crenças que já existiam dentro da Pérsia, elas vão sendo anexadas ao Islã que estava acabando de entrar. Esta anexação dessas crenças é o que vai fazer nascer o xiismo e também outras muitas formas de sufismo que não estão necessariamente ligadas ao xiismo e sim ao sunismo e etc. Bom, aí quando um xiita ele é perguntado sobre o que é um imã, quem é o imã, o xiita ele pode dar 3 tipos de respostas. Ele pode dizer se o imã ele é humano, se a resposta for sim, que ele é totalmente humano, que ele é falível, passível de erro e que ele não tem nada de divino, ele é simplesmente um ser humano, mas que guia a comunidade islâmica. Desses que vão responder isso, vai surgir os zaiditas, que são a primeira seita que nós vamos ver na nossa próxima aula. Os zaiditas vão ser aqueles que vão dizer que o imã ele é totalmente humano e falível. Aqueles que vão ficar no meio do caminho, que são... ele vai ter parte humana e parte divino, que ele vai ser infalível, que é uma característica divina, mas ele é um ser humano e ele tem essas características assim. Eles vão ser chamados ortodoxos, que vão ser o que vão dar origem aos Ithna Sharias, que são a maior parte dos xiitas do mundo inteiro hoje em dia. São esses que vivem, são a maioria no Irã. Aqueles que vão dizer que o imã ele é totalmente divino, ele é uma essência de Deus, ou ele é o próprio Deus encarnado, esses vão ser os chamados xiitas gulats, ou seja, os extremistas. A palavra gulat em árabe significa extremista, é aqueles que dão o ato de divino para Deus. Então, no próximo episódio, no nosso primeiro episódio sobre os muçulmanos, sobre as seitas do xiismo, nós vamos falar sobre os xiitas zaiditas. Nós vamos entender um pouquinho sobre quem são xiitas zaiditas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu curtido e manda esse vídeo aí para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre as seitas xiitas dentro da religião islâmica. Muito obrigado e até a próxima.